Olá, vamos chegando, nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube e vamos juntos nessa jornada aí que é Codependência Nunca Mais. É o nosso livro, o livro que a gente está estudando, que a gente está caminhando nele e eu fico muito feliz com o retorno que eu tenho obtido de vocês para esse livro. E por que, Irlane, que você está feliz? Porque quando alguém muda, nós podemos comemorar. Nós não somos uma pedra para ficar do mesmo jeito, ser sempre da mesma forma. Muito pelo contrário, nós somos um rio e nós precisamos fluir, porque o que diferencia a nossa vida de estar viva, potente, é o fluir, viver, encontrar novas experiências. E quando eu não fluo, eu estou estagnada na minha existência. E estagnação é morte. Então eu quero muito que você pense nisso. Será que eu estou usando a minha vida em todas as potencialidades que eu posso? Ou eu estou restrita a situações, travada no meu passado? Como que eu estou diante da minha vida? E aí a gente tá aqui estudando o nosso livro Codependência Nunca Mais, para nunca mais ser codependente de alguém que é dependente. Lembrando que o codependente e o dependente vivem a mesma relação de depender um do outro, depender da aprovação do outro, depender de o sim do outro. E o que acontece nesse tópico, Irlane? A gente acaba que vai abandonando a nossa existência. E a nossa existência não é um lugar para ser abandonado, muito pelo contrário. A nossa existência é algo para a gente se apropriar. Porque se eu viver muito, como a minha avó, eu vou viver até 87 anos. A minha outra avó morreu com 68 anos. E eu não sei quanto que eu vou viver. Eu me cuido, eu faço atividade física, eu cuido da alimentação, mas a gente não tem certeza de nada. Só que o que eu não quero é viver essa vida com aquele sentimento de que faltou alguma coisa. Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter dado melhor. E hoje, nesse capítulo, a gente vai falar muito disso, porque hoje a gente está no nosso livro, no capítulo 11. E eu gosto desse título, Tenha um Caso de Amor Consigo Mesmo. Eu quero propor a você ter um caso de amor. Agora, na sessão que eu estava antes daqui, eu perguntei para a pessoa, você se cuida? Você se olha? Você se ama? Você dedica seu tempo para você? E aí ela falou assim que não. E aí eu cantei aquela música, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Só que o codependente, ele é aquele que ama mais o outro e depois, se der tempo, se tiver oportunidade, ele derrama um pouquinho, um cadiquinho de amor para si. Só que a nossa vida não pode ser melhor para os outros do que para nós mesmos. A gente tem que estar tão preenchido de nós, feliz, se buscando autoconhecer, se amar, pra gente estar cheio e derramar pro outro. E aí a gente não vive uma relação de dependente e codependente. Então bora lá. Tenha um caso de amor consigo mesmo. Shakespeare vai falar o seguinte: e acima de tudo, a ti próprio ser verdadeiro. E assim deverás prosseguir, como a noite o dia, como a noite o dia, e não poderás então ser falso com mais ninguém. Olha o que ele fala, né? Que a noite ela segue o dia, e essa rotatividade, né? O dia vem, a noite chega, depois vem o dia e não para. Assim, você deve olhar para você e se amar. E aí ele fala: e não poderás então ser falso com ninguém. Se você for verdadeiro com você, se você derramar amor por você, não vai ser falso com ninguém. Porque você
vai se valorizar, entender o seu valor. Bora lá. Ame o próximo como a si mesmo. Não é ao contrário, amar o outro e depois, se der tempo, a si mesmo. Não, é amar o próximo como a si mesmo. Eu me amo e eu amo o outro. Eu me amo e eu divido meu amor com o outro. O problema de muitos codependentes é exatamente esse. O que é pior, muitos de nós não sonharíamos amar ou tratar outras pessoas da forma como tratamos a nós mesmos. Não nos atreveríamos aos outros, provavelmente não nos permitiriam. Olha isso. Eu me trato tão mal, eu me puno, eu me abandono, eu me excluo, eu me critico, eu olho no espelho e falo, eu olho pra cá porque tem um espelho, né? Eu olho pro espelho, mas eu vou falar um espelhinho que tá aqui, eu olho pro espelho e eu falo, você é feia, você não é inteligente, você não tá bem vestida, essa roupa não combinou com você, essa cor não ficou boa, mas eu não me atreveria a fazer isso com as outras pessoas. Eu não me atreveria a apontar o dedinho assim, ó, e ficar punindo as outras pessoas. Então, vamos lá. É importantíssimo que você comece a derramar esse amor e se trate como se fosse outra pessoa. Escreve isso aí. Eu vou me tratar como se eu fosse outra pessoa. Porque a outra pessoa eu tenho um filtro. Eu não mostro tanto minha raiva, meu ódio, minha insatisfação. Eu sou generosa. Então seja generosa com você, ok? A maioria dos codependentes sofre dessa aflição vaga, mas penetrante, a baixa autoestima. A maioria dos codependentes sofre de baixa autoestima. Eu não sou boa o suficiente, eu não gosto de mim, meu cabelo não é bonito, minha sobrancelha não tá legal, minha unha, nada. Ai, quando eu falo, a minha voz é estridente, eu nem consigo ouvir a minha gravação. Eu canto e não consigo me ouvir. E por que eu falo isso, né? Porque antes eu não conseguia também. Eu cantava e a minha professora de canto falava assim, se escuta. Eu não conseguia, jamais. Agora não, agora eu me escuto. Escuto as minhas lives, aprendo comigo. Olha que beleza, eu aprendo comigo, gente. E aí eu fico feliz comigo. Mas sempre foi assim? Não. Foi uma construção. Um passo de cada vez, ok? E um passo de cada vez para o quê? Para me amar, para me olhar com respeito. Vamos lá. Não nos sentimos bem conosco, não gostamos de nós mesmos e não pensamos em amar a nós mesmos. Nós precisamos nos amar. A Help Manhã tá dizendo que me admira. Coisa boa, mas como a gente está falando de amor próprio, eu quero saber de você que colocou esse comentário. Você também se admira? Porque eu me sinto lisonjeada quando as pessoas me admiram. Mas eu gosto de pensar que hoje, como eu falei que foi uma construção, eu também me admiro. Inclusive, quando eu olho para trás assim, eu vejo a minha jornada, eu falo como eu melhorei, gente. Como eu melhorei. Porque eu não gostava de mim. Eu me achava feia, eu dizia que eu ia mudar meu nariz, que eu ia mudar minha boca, que eu ia mudar minha testa, que eu ia mudar tudo, porque eu não me relacionava bem comigo mesma. E essa construção do amor próprio, de gostar de mim, de me achar bonita, eu olho e falo assim, caramba, como foi gostoso. E por isso que eu me sinto autônoma e forte para ensinar isso, porque foi um processo que eu vivi. Hoje lá no grupo das psicólogas que eu faço parte, que a gente tem um grupo de estudo, eu falei sobre isso. A gente aprendeu algo essa semana que é para lembrar de colocar em prática. Por que, Ilânia? Porque senão a gente vira psicóloga fake news. A gente aprende, lê todos os livros possíveis e cabíveis, ensina para todo mundo e pra gente. Aquele saber não faz a menor diferença. E isso não é bom. Bora lá. Para alguns de nós, baixa estima é um apelido. Presta atenção nisso. Não apenas não gostamos de nós mesmos, nos detestamos. E eu conheço pessoas que se detestam.
tem um chicote na mão e fica, ó, dando lombada atrás, assim, ó, se punindo, como se fosse um grande erro nessa vida. E não é bom isso, tá? Não é bom. Nós gostamos da nossa aparência, não gostamos da nossa aparência, não suportamos o nosso físico, nos achamos estúpidos, incompetentes, sem talento e em muitos casos acha que ninguém seria capaz de nos amar. Gosto de pensar nisso, pessoas que fazem muito, que produzem muito, que têm grandes resultados. E quando você pergunta para essa pessoa, nossa, mas você fez isso, você fez aquilo, a pessoa fala, mas eu faço a minha obrigação. Nada mais do que minha obrigação. Por quê? Porque ela está fazendo e talvez está fazendo para quem dizer que ela é boa o suficiente? Os outros. Achamos nossos pensamentos errados e impróprios. Acreditamos que não somos importantes. E mesmo que nossos sentimentos não sejam errados, achamos que eles não importam. Às vezes a gente é flexível para a pessoa vira pra gente assim, eu não gosto de mim, eu me acho feia. Que isso? Você é tão bonita. Você é linda, olha no espelho, você admira. E na nossa vez? Lembra que eu falei, precisamos ser mais nossa amiga. Estamos convencidos de que nossas necessidades não importam. Achamos que somos inferiores e diferentes do resto do mundo, não especiais, mas estranha e improvavelmente diferente. Eu gosto muito daquele filme da família Madrigal, lá da Encanto, né? E ela fala assim, né? Eu sou especial na família dos não especiais. E aí o cara chega com uma cesta enorme de doce pra ela e fala que esse é pra você, do não especial das famílias dos especiais. E às vezes a gente acha assim, na minha família todo mundo é bom, na minha família todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom especial e eu sou não especial numa família de especiais. E aí a nossa vida vai passando e a gente não entende o nosso real valor. E isso é um desperdício. É um desperdício de vida, desperdício de dias. Nunca chegamos a um acordo com nós mesmos e nos enxergamos não através dos cristais coloridos, mas de um filme embaçado. Já foi no cinema e foi ver um filme em 3D? E aí colocando o óculos, né, do 3D, você decidiu tirar o óculos. Como o filme fica embaçado? Aí você coloca o óculos, aí tudo faz sentido. Mas quando você tira o óculos, você... Ai, que horror, peraí, deixa eu botar. É mais ou menos assim que a gente vê a vida. A gente tira o óculos 3D e a gente vê a nossa vida com a nossa visão limitada. E aí, se a gente coloca o óculos 3D, a gente começa a ver a nossa vida com mais sentido, com mais potência. E Spinoza vai dizer, potência de agir, potência de crescer, potência de melhorar, potência de adquirir coisas, potência. Nós somos seres potentes. Irlane, eu não sou não, mentira. Você nasceu bebê igual a mim, você usava fralda, alguém adivinhava o que você precisava, te dava comida na boca, você não andava e hoje você anda, fala, vai ao banheiro sozinho. Se você aprendeu isso, eu acredito que você pode aprender tantas outras coisas. É só você se abrir. Vamos nos permitir. A gente tem que se permitir ser diferente, ser maior. Porque se um dia a gente era impotente, limitado, e a gente ganhou tantas possibilidades, por que é que você parou de ganhar possibilidades? Podemos ter aprendido a esconder nosso verdadeiro sentimento quanto a nós mesmos, vestindo-nos e nos penteando nossos cabelos corretamente, vivendo na casa certa e trabalhando no emprego certo. Podemos gabar-nos das nossas realizações, mas sobre tudo isso existe um calabouço onde secretamente nos punimos e nos torturamos sem parar. E isso é muito interessante. Uma vez eu trabalhei com uma moça
que ela... Trabalhei no processo terapêutico, né? Trabalhei com ela e ela falou assim pra mim, porque eu virei pra fulano e falei, sabe com quem tá falando? Eu estudei em tal lugar, eu tenho mestrado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho pós-graduação, e ela falando pra pessoa, né? Porque a pessoa humilhou ela. E aí eu fiquei olhando e falei, você é isso tudo mesmo? Que horas que você vai contar isso pra você? Porque ela vinha pra terapia com a demanda de autoestima baixa, que não sabia quem era, que não entendia o seu valor, que não fazia nada além da média. E na hora que ela se sentiu humilhada, ela ergueu aquela muralha e começou a pá. Falei, então vamos fazer o exercício. Levanta, vamos olhar no espelho e vamos falar pro espelho que você é essa pessoa. Você já contou pros outros, agora conta pra você. E isso melhorou muito a autoestima dela. Porque ela, através dessa aprovação que ela estava tentando passar para os outros, ela começou a se aprovar. E isso é fundamental para a gente ter uma vida que vale a pena ser vivida. Às vezes podemos nos punir abertamente, perante o mundo inteiro. Dizemos coisas negativas sobre nós. Às vezes, até convidamos outros para nos ajudar a nos odiar. Como quando permitimos que certas pessoas ou costumes religiosos nos ajudem a nos sentir culpados, ou quando permitimos que nos maltratem, mas nossas piores surras são levadas secretamente dentro da nossa mente. A gente está estudando o nosso livro, Codependência Nunca Mais. E a gente está abrindo as caixas da nossa mente para a gente identificar o que a gente precisa mudar. Porque sempre temos o que mudar. Não confunda isso com culpa verdadeira. Não é verdadeira. E autêntica, que motiva a mudança. A culpa verdadeira é aquilo que nós identificamos e falamos, caramba, fiz isso até agora. O que eu vou fazer neste momento para mudar? E aí, a gente vai ensinar valiosas lições a nos permitir um relacionamento mais próximo conosco, com os outros e com o nosso poder superior. E eu hoje também, numa sessão antes aqui, eu estava falando, o que você vai chamar isso? Gênio da lâmpada, atendeu o seu pedido, o universo cooperou para mim, Deus. O eu superior vai ser aquilo que você vai denominar que é para você. O que é esse eu superior? É você, a sua força interna? Olha para isso e começa a pensar sobre você. E se olhar com amor. Vamos lá. Constantemente nos colocamos em situações impossíveis, em que não temos escolha a não ser nos sentirmos mal conosco mesmo. Pensamos algo, depois nos dizemos que não devemos pensar assim. Sentimos algo, depois dizemos que não devemos nos sentir assim. Tomamos uma decisão, depois achamos que não deveríamos ter agido daquela forma. Quantos porquês, né? Uma das minhas autotorturas favoritas é o dilema entre duas coisas. O que devo fazer? Primeiro, devido a fazer uma delas. É o deveria. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter feito daquela forma, eu deveria, eu poderia, eu seria, Só falta a escassez. E aí esquecemos de olhar para o que somos, para o que fazemos, para o que realizamos. E geralmente, às vezes esse eu deveria, ele está relacionado a uma comparação. Quando a gente se compara com as outras pessoas. E nessa comparação, a gente começa a se colocar como menor. Deveria fazer o que estava fazendo antes. Outra favorita é, penteei meu cabelo, coloco maquiagem, olho no espelho e penso, nossa, como estou estranha. Não deveria estar com essa cara. Em vez de se perguntar que não deveria estar com essa cara, às vezes a gente precisa perguntar por que é que eu estou com essa cara? Por que é que eu estou me sentindo dessa forma? Colocamos-nos em situações impossíveis, depois não entendemos porque não conseguimos sair delas. Depois terminamos o trabalho envergonhado, não gostamos do que fazemos, não gostamos de quem somos,
fundamentalmente não somos bons o bastante. Por alguma razão, Deus criou em nós uma pessoa totalmente inapropriada para a vida. Será que você já pensou assim? Cara, Deus gosta de todo mundo, Deus atende todo mundo, tudo acontece de bom para todo mundo, mas para mim não, porque eu sou indigna, eu não sou boa o suficiente. Na codependência, como em muitas áreas da nossa vida, tudo está ligado a tudo e uma coisa leva a outra. Achamos que as coisas são em cadeias, né? Nesse caso, nossa autoestima baixa frequentemente está bastante ligada a muito do que fazemos ou do que não fazemos. Isto conduz a muitos dos nossos problemas. Faço ou não faço? Eis a questão, né? Sou ou não sou? Irei ou não irei? Comprarei ou não comprarei? Como codependentes, frequentemente nos detestamos tanto, achamos errado nos levar em consideração e, em outras palavras, parece egoísta colocarmos em primeiro lugar. E é fora de questão fazer isso. E aí eu já quero fazer um parênteses, né? Muitas vezes a gente vai para a vida dessa forma porque aprendemos na nossa família de origem que é egoísmo olhar pra gente. Quanto criança, realmente a gente não tem muito o que fazer. Mas quanto adultos, a gente pode olhar pra gente e decidir fazer diferente. Decidir ser outra pessoa. Decidir ver a vida de outra forma. E decidir olhar para nós com amor. Com amor. E amor, hoje na sessão de manhã eu falei, amor em ordem, que é um amor que tem respeito, um amor que é eu me amo e eu evoluo, eu pego os meus defeitos e potencializo novas possibilidades para mim, ou amor na dor, que é amor em desordem. Eu, em busca de ser uma pessoa perfeita, eu me puno para chegar nesse lugar. Como se a punição fizesse com que eu me impulsionasse. E se você, como eu tenho 36 anos, talvez você tenha 50, 30, 20, enfim, aqui o público é sempre muito variado. São mulheres, mas de muitas idades diferentes. Quanto que você se pune dentro da sua vida, achando que você nunca é boa o suficiente? Nossa autoestima baixa ou auto-ódio está ligado a todos os aspectos da nossa codependência. Martírio, me dou por você, vou morrer pela causa. É um mártir, né? Recusa desfrutar a vida perante todos os culpados que nós conseguimos gozar na vida. Perfeccionismo acelerado. E aí foi muito interessante, eu trabalhando com uma outra cliente, a questão do perfeccionismo, eu perguntei, você é perfeccionista? Eu? Não sou perfeccionista, não. Aí ela foi e falou assim, eu não cobro nada de ninguém. Eu deixo as pessoas livres para fazer o que elas quiserem. Não fico punindo as pessoas, mas comigo eu sou isso, isso e isso. Eu falei, então, mas a gente tá falando de ser perfeccionista com você. Aí ela olhou e falou assim, comigo eu sou. Falei, então você é boa para todos e ruim para você. Então, se a gente passa a nossa vida sendo perfeccionista, a gente vai fazer desta forma. A gente vai se culpar, se punir, se odiar e se bater e com as pessoas. Eu sou ótima com as pessoas. As pessoas me adoram, eu sou maravilhosa. E você vai passar a sua vida esperando que os outros deem a você o valor que você não se dá. Ok? Amontoamos pilhas de culpa e incertezas de nós mesmos. Evita intimidade com as pessoas, tanto fugindo de relacionamentos, como evitando os compromissos ou permanecendo em relacionamentos destrutivos. Iniciando relacionamentos com pessoas que não são boas para nós. E evitamos pessoas que são boas para nós. Inclusive, eu sempre escuto, quando alguém me trata bem, eu até estranho. Prefiro acabar logo, porque eu fico pensando que uma hora isso vai mudar de lugar. E isso é uma fala de muitas mulheres.
mulheres que acham que não merecem ter uma relação saudável, que não merece ter uma pessoa que ame, e para não se frustrar com a pessoa que ama, que de repente deixa de amá-la, ela já entra num barco furado mesmo. Aí foi que o meu barco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Desse jeito. Eu entro num barco furado e meu barco desaba, e meu barco se perde. Por quê? Porque eu estava procurando aquilo. Entende? Podemos encontrar infindáveis meios de nos torturar. Comemos demais, negligenciamos nossas necessidades, comparamos-nos com as outras pessoas, ficamos obcecados em ser perfeitos, lidar com lembranças dolorosas ou imaginar futuras cenas dolorosas. Pensamos se ela ou ele voltar a beber, se ela ou ele tiver um caso, nos trair, se uma tromba d'água vai levar minha casa abaixo. Essas atitudes de si é sempre boa para uma forte dose de medo. E aí no processo terapêutico, a gente vai falar de medo de autopreservação e preservação da espécie. Que medo é esse, Rani? O medo que me faz olhar para os lados antes de atravessar a rua. O medo que me faz ter cautela numa decisão profissional. O medo que me faz olhar para a janela e não me jogar. É autopreservação e preservação da espécie. Agora, o medo patológico é aquilo que eu não saio de casa para não ser atropelado. Então, eu fico aqui. Não saio de jeito nenhum. Não saio. Isso me faz lembrar, quando eu era criança, quando o avião da TAM, eu acho que caiu no jornal, né? Que minha mãe via Globo e passava aquela música. Pam, param, pam, pam, parararão, pam, param. Quando eu ouvia essa música, sempre sabia que era uma tragédia. E a tragédia foi que o avião caiu em cima de uma escola, em cima de uma área residencial. E eu lembro de uma esposa e uma filha falando: caramba, ele morreu. E ele dizia que nunca ia andar de avião para não morrer de acidente de avião. E ele estava dormindo, que ele trabalhava à noite, ele chegou do plantão, deitou para dormir e o avião veio e caiu em cima da casa. O medo que ele tanto temia aconteceu com ele. Então, às vezes eu não saio de casa para não passar por isso, eu saio de casa para não ser assaltada, eu saio de casa para não... E às vezes as coisas chegam até nós. Logo lá, bem criança, né, nessa época do acidente, eu aprendi que o medo, se eu ficar presa por causa do medo, talvez isso aconteça de outra forma. Mas eu não vou conseguir fazer com que isso não aconteça na minha vida. Então eu quero te motivar a ter um medo de autopreservação, preservação da sua espécie, porque é um medo, emoção básica para te proteger. Agora, se eu tenho esse medo de que eu adoro andar no abismo, né? Eu rio na cara do perigo? Não vai rir na cara do perigo, porque você é humana, você é frágil. E eu penso muito nisso. Às vezes a gente sofre um acidente ou alguma coisa, ou a gente passa num lugar e vê um acidente. Como nós somos frágeis. Outro dia eu tava pedalando e um cara apareceu do nada e eu consegui frear. E eu fiquei pensando assim, por um suspiro, por um assopro, minha vida pode acabar. Então eu preciso mesmo ter autopreservação, preservação da minha espécie. Olhar para os lados, dirigir com segurança, pedalar cuidando da minha vida, porque pode vir alguém doido que não tem nenhuma responsabilidade comigo, porque quem tem que ter responsabilidade comigo sou eu, e me levar, e minha vida acabar ali. Então é muito bom a gente pensar. Como codependentes, temos a tendência de envolver-nos em relacionamentos totalmente antagônicos a nós mesmos. Alguns de nós aprendemos esse comportamento de auto-ódio em nossa família. Talvez com a ajuda do pai e da mãe alcoólico. Alguns de nós reforçaram seu autodesprezo, casando-se com um alcoólico depois de deixar um pai e uma mãe alcoólica. Pensa nisso. Talvez nós tenhamos envolvido em um relacionamento adulto com uma frágil autoestima. Depois descobrimos que o amor próprio que nos restava
desintegrou-se. Eu tinha um pouquinho de amor próprio, mas ele acabou. Por quê? Porque o outro gritou e eu... deixa pra lá. O outro bateu na mesa e eu falei, deixa pra lá. Isso me chama muita atenção, porque muitas mulheres que eu atendo são mulheres vítimas de violência doméstica. E nessas relações, elas não identificam que aquilo que elas estão vivenciando é uma violência. Por quê? Porque não tem amor próprio. E aí fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Quando você consegue explicar para esta mulher que tudo que ela vem vivendo é violência doméstica, ela fala assim, não, eu... Exatamente. A Geisa está dizendo, também penso nisso, na fragilidade da nossa existência, sobre fatalidades, doença e acidentes. Nós somos frágeis. E aí, nesse dia que o carro veio, eu fiquei pensando assim, caramba, existem pessoas que mesmo diante da fragilidade, elas vivem muito. Eu fiz um curso na UFRJ sobre deficiência. E aí, a professora que deu aula pra gente sobre surdez, ela falou que a mãe dela tem 102 anos e tá ficando surda. Eu falei, mas gente, é um milagre. Fala comigo se você concorda. Uma pessoa de 102 anos tá ficando surda agora. É um milagre. Viveu tanto e é um milagre viver e começar a perder a capacidade auditiva com tantos anos de jornada. Seria ótimo se ela morresse ouvindo tudo? Sim, mas quantas pessoas, por causa de doenças sexualmente transmissíveis, perdem a audição? Pessoas que, porque escutam muito fone de ouvido alto, perdem a audição. Tão novas. Eu estudei com um rapaz muito jovem, que ele teve que colocar aquele aparelho aqui atrás. E aí, aquele aparelho, ele ainda é algo que é potente, que vai te ajudar a ouvir melhor, mas se você colocar ele, a sua capacidade auditiva perde. Você depende o tempo todo daquele aparelhinho. Ontem vi uma idosa de 90 anos, mais arrumada do que eu. Pensei no envelhecimento. Exatamente isso. Lá no CrossFit tem uma senhora de 78 anos, gente. Ontem eu vi uma senhora de 93 anos. E ela tá lá. Ela teve uma gripe agora. E aí ficou um pouco isolada. E aí ela chegou lá ontem. Eu falei, ai, que coisa boa que você veio. Ela, melhorei. Tipo assim, e andando, indo sozinha pros lugares. Eu quero envelhecer assim. Pra mim, essa é a foto do envelhecimento. Autonomia, independência, saúde e qualidade de vida. Vamos pensar nisso, ok? A autoestima baixa pode penetrar a nós a qualquer momento em que permitimos. Lembra que eu falei que eu venci o complexo de inferioridade? Eu venci a imagem que eu olhava no espelho e eu não gostava. Eu fui vencendo. Eu costumo dizer que dos 27 anos pra cá, hoje eu tenho 36, há 9 anos eu venho vencendo os meus medos e descobrindo a minha autoestima. Mas às vezes vem a vozinha, sabe aquela vozinha assim, Irlã, mas você não fez bem isso, você podia ter falado aquilo. Tá bom. E lá no CrossFit eu falo assim, Irlânia, pega mais peso. Não, eu volto amanhã. Eu pego o peso amanhã de novo. E aí, o que eu fiz com a minha vida? Tornei minha vida mais leve, menos pesada. Faça isso com a sua vida também. Agora podemos dar a nós mesmos um grande abraço emocional e mental. Faz isso aí. Se abraça, toque em você. Assim, se aperta, se sente. Faz assim, uma massagem aqui no seu trapézio, que talvez esteja muito duro. E você vai perceber e você nem olha para isso. Nossos pensamentos são bons. Nossos sentimentos são apropriados. Estamos exatamente onde devemos estar hoje, nesse momento. Não há nada de errado conosco. Não há nada fundamentalmente errado conosco. Se fizermos coisas erradas, tudo bem.
Agora estamos fazendo o melhor que podemos. Hoje eu fiz uma postagem sobre a terapia comportamental dialética, que é uma terapia que eu trabalho com muitas mulheres que eu atendo. E aí, o que a gente aprende nessa terapia? Que todos nós estamos fazendo o melhor com o que sabemos. Podemos melhorar? Com certeza. Mas não podemos ficar nos punindo. Porque toda vez que eu me puno, o meu corpo libera um hormônio chamado cortisol. E o que esse hormônio faz? Ele me encolhe, ele me trava. Eu sinto mais dor, eu sinto mais medo. Eu sinto por quê? Porque esse hormônio é algo positivo para nós. Só que quando eu uso muito ele, à toa, sem necessidade, eu fico travada na vida. Eu faço dança em um grupo de terceira idade e vejo essa questão da autoestima deles como um processo contínuo de autoconhecimento e de amadurecimento. Além disso, para pessoas idosas, eu tenho aqui a minha amiga Ana. É muito bom fazer atividade física para que você trabalhe com o lado direito e o lado esquerdo, e isso previne o Alzheimer. É muito bom a leitura, pegar um livro e ler, debruçar sobre ele, e a dança, porque a dança, você nunca dança sozinho, você está dançando com um grupo. Então o apoio do grupo é fundamental para o seu crescimento e desenvolvimento. E aí, eu gosto sempre de falar isso. Eu casei com 24 anos. Eu conheci uma prima do meu esposo com 23 anos. E ela falou assim, eu malho desde os 12 anos para eu envelhecer. E ela era super jovem. Eu fiquei olhando para ela e eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Essa mulher não vai envelhecer tão cedo. Por que ela tá preocupada com a velhice? E aí, o que eu aprendi com ela? Que nós precisamos nos preparar. Irlane, eu vou me preocupar com Alzheimer quando eu tiver com Alzheimer. Não! Diminui a quantidade de açúcar, cuida da sua alimentação, porque hoje o Alzheimer já é considerado pela ciência diabetes tipo 3. Comi muito açúcar, muita massa, muito carboidrato, e a minha mente vai perdendo a capacidade de pensar, de guardar as lembranças. Então, a gente precisa se cuidar hoje para ter uma vida que vale a pena ser vivida. Ok? Esses hábitos também não é sua culpa, mas é nossa responsabilidade de aprender a deixar de fazer isso. Fazer diferente. Uma vida que vale a pena ser vivida. Podemos apreciar a nós mesmos e a nossa vida. Podemos cuidar de nós mesmos e nos amar. Podemos aceitar nossos seres maravilhosos, porque nós somos um ser maravilhoso. Com todos os nossos erros, defeitos, pontos fortes, pontos fracos, emoções e tudo mais. E a melhor coisa que possuímos, somos nós quem devemos ser. Isso não é um erro. Somos a melhor coisa que jamais poderá acontecer. Acredito nisso. Torna a vida muito mais fácil. Acredite nisso. Isso vai tornar a sua vida mais fácil. A única diferença entre o codependente e o resto do mundo é que as outras pessoas não implicam com elas mesmas por serem quem são. Eu gosto de pensar nisso. Quando eu penso num gato, ele não fica lá, eu poderia ser um cachorro. O cachorro não vai dizer eu poderia ser um pássaro. Muito pelo contrário. Outro dia desse eu já falei isso aqui. Eu fui pedalar com uma amiga. Um dia lindo, um domingo maravilhoso. Na hora de vir embora, ela subiu na bicicleta e o pneu fez assim. Falei, gente, furou. A gente parada no lugar e a gente tava numa praia. Eu moro aqui em Niterói e eu pedalei até Piratininga com ela. Quando ela falou, ai meu Deus, eu falei, olha pro mar. O mar continua sendo mar. E nós continuamos felizes. Por quê? Porque a gente veio até aqui. Agora a gente só precisa encontrar uma solução para voltar para casa. Mas tá tudo bem. Aí ela, então vamos amarrar a bicicleta? Vamos amarrar a bicicleta. A gente amarrou a bicicleta, deu um bom mergulho. E isso tornou a nossa vida mais leve. Ela ligou para alguém veio buscar a bicicleta. Tá tudo certo. E eu voltei pedalando para casa. Tá tudo certo. E voltei feliz, porque eu não permiti que um mau momento definisse a minha vida e tirasse a minha paz.
Todas as pessoas cometem erro e fazem alguma coisa certa. Viu? Você faz erro, você faz certo. Por isso, podemos nos deixar em paz, ó. Se deixe em paz, pelo amor de Deus. E aí, ela traz aqui no livro algo que eu achei muito interessante, que é de um outro livro, Honrando o Self. O que é self? É o eu. Quando eu pego lá meu celular para tirar a foto do meu self, eu tô tirando a foto do meu eu. Honrando o eu. Me honrando. Vamos ler isso. De todos os julgamentos pelos quais passamos na vida, nenhum é mais importante do que o que fazemos a nós mesmos. Porque esse julgamento toca o centro da nossa existência. Então minha mãe pode julgar, meu pai pode me julgar, minha colega de trabalho, meu patrão, meu vizinho, meu pastor, meu padre, pode me julgar. Mas isso, enquanto eu não internalizo, não é meu. E eu gosto muito sobre o feedback, ok? Às vezes eu recebo feedback. Por exemplo, no workshop de domingo, eu perguntei, gente, tá boa a música? Não, tá muito alta. Pra mim tava boa, mas pras pessoas não estavam. No workshop de sábado. Então fui lá e abaixei a música. E aí depois uma pessoa falou, eu não te ouvi no começo, eu não tava te ouvindo, porque a música tava me distraindo, me atrapalhando. E eu fui e já pontuei. Quando for assim, avise logo, para que você tenha um aproveitamento total daquilo que nós fomos fazer ali. E não é errado você se colocar. Tá muito alto para mim essa música. Por quê? Porque a música, eu sou uma pessoa musical. Eu sou da música, eu toco violão, eu canto. E aí, qualquer música, eu já vou pra música assim, ó. E às vezes eu tenho que me policiar, porque a pessoa tá falando comigo, mas tem uma música no fundo, eu tô indo pra música. Então eu sempre tô aterrada em mim para que eu não me distraia. E aí a gente precisa pensar nisso. Eu não vou deixar de perder uma oportunidade de me posicionar, sabendo que se eu não me posiciono, eu perco muito mais. Nenhum aspecto significativo do nosso pensamento, motivação, sentimento ou comportamento deixa de ser afetado pela nossa validação. O primeiro ato de honrar a nós mesmos é a afirmação de consciente. Olha isso, escreve isso aí, pessoa. A escolha de pensar, de estar consciente, de direcionar a luz da busca da consciência para fora, em direção ao mundo e para dentro, em direção ao nosso próprio ser. Não fazer esse esforço é errar no nível mais profundo de nós mesmos. Toda vez que a gente se perde, a gente erra no esforço de encontrar com nós mesmos. E como conseguimos não internalizar os julgamentos? Pois já percebi que comigo eles se transformam em culpa. Primeiro, geralmente, eu gosto de pensar nisso, tá? Ô, Geisa, quando eu faço algo, eu faço por um porquê. Deixa eu beber uma água aqui, tô engasgando. Toda vez que eu faço algo, eu faço por um porquê. Aquela pessoa, ela tá vendo só a minha ação, mas às vezes ela não entende por que eu tô fazendo aquilo. Então, antes de você pegar essa culpa, você se pergunta, por que eu fiz isso? Será que faz sentido? Não é pra você voltar e se justificar pra pessoa, não. Mas é pra você olhar pra você e falar assim, não, eu tô fazendo isso por causa disso, disso e disso. E por que eu tô fazendo isso por causa disso, disso, disso? Eu sei que tem razão de eu estar fazendo isso. Eu não tô aqui louca na vida, não. Eu tô fazendo por conta disso. Posso melhorar? Você pergunta. Posso. Ficou estranho? Ficou. Ficou. Então eu vou mudar isso. Como que eu vou fazer para mudar? Então, em nenhum momento você se culpou. Você recebeu o feedback, você se avaliou, você avaliou por que você fez o que você fez e você perguntou, realmente eu errei, me expressei mal. Como que eu faço para mudar? E assim você vai construir uma nova jornada. Uma jornada de amor e não de culpa, ok? Vamos lá. Honrar a si mesmo é estar disposto a pensar independente, viver de acordo com a sua própria mente e ter a coragem de assumir as próprias percepções e julgamentos. Você me fez lembrar algo, Geisa.
Eu gosto muito daquela coisa que é assim, às vezes as pessoas falam, respeita a minha história. Eu acho que eu tenho que respeitar a história de todo mundo, mas eu não tenho que sofrer por causa da história. E você que sofreu a história, não faça os outros como algozes, porque você sofreu e todo mundo tem que sofrer. Entende? Então, assim, pensar a partir dessa perspectiva caramba, eu sofri muito. Eu vivi isso, isso e isso. Mas o que eu posso fazer para ser melhor a partir dele? Pensa nisso. Não faça dos outros culpados porque você sofreu. Olhe para sua história, valorize a sua história e faça diferente. Honre a si mesmo. Honrar a si mesmo é estar disposto a saber não somente o que pensamos, mas também o que sentimos, queremos, precisamos, desejamos, nos faz sofrer. Precisamos, desejamos e nos faz sofrer. Do que temos medo ou raiva. E aceitar o direito de viver essas emoções. Gente, emoção é algo que todos nós temos. E não existe emoção boa ou ruim. Não existe. Emoção é emoção. E nós precisamos colocar elas no lugar certo. Eu posso ter raiva e bater no outro. Ou eu posso ter raiva e falar assim, caramba, não consigo passar tanto tempo perto dessa pessoa porque ela me ofende. E aí eu, me retiro. Me retiro de perto da pessoa, não quero mudar ela, não vou ficar lá consertando ela, tentando convencer que minha posição é a correta. Simplesmente eu vou me afastar. Porque amar é incondicional. Anota isso. Amar é incondicional. Conviver é condicional. Eu posso amar muitas pessoas, mas eu não preciso conviver com elas. Ok? E mesmo as que eu preciso conviver, eu não preciso ficar o dia inteiro ligando para a pessoa, falando, passando mensagem, indo na casa da pessoa. Principalmente se é uma pessoa que me denigre, me maltrata. A minha mãe tinha uma amiga que toda vez que ela via minha mãe, ela falava assim, nossa, Mônica, como que você tá gorda? Eu olhava pra minha irmã assim, E minha mãe ia muito na casa dela. E todas as vezes ela falava, nossa, Mônica, como você tá gorda? Eu olhava pra minha irmã. Eu não quero essa amiga perto de mim. Não quero. Por quê? Porque vai me fazer me sentir mal. Vai ficar dizendo todo dia que eu tô gorda. Quem tá gordo sabe que tá gordo. Você já pegou a calça no armário e não deu, não fechou? Você sabe. Pra que eu vou ficar falando pra você que você tá gordo? Então, corta com a tesourinha esses relacionamentos que te fazem ficar num lugar difícil, se sentindo mal, duvidando de você, ok? Bora lá. O oposto dessa atitude é a negação, a rejeição, a repressão ou o auto-repúdio. Repudiar-nos. Muitas pessoas se repudiam. Tem nojo, assim, quase faz. Irlânia. Sabe como? Não faça isso com você. Tá aí a questão da codependência. Ela tem dificuldade de se retirar, mesmo quando nota a nocividade que o outro traz para si. Como mudarmos isso? Se retirar. Se amar. Lembra lá do abraço? Se abraça, se ama emocionalmente, mentalmente. Faz uma massagem em você, Faz uma massagem em você. Vou dissolver minha atenção. Tenha momentos. Eu gosto muito da praia. Muito, muito da praia. E quando eu fui para os Estados Unidos, a colega que foi comigo falou assim, você moraria aqui? Eu falei, não. Aonde eu fui? Eu fui na Flórida, né, em Orlando. Não tem praia. Eu falei, não quero, tem que ter praia. E praia, assim, acessível para eu ir, pegar a bicicleta e ir caminhando, sabe? Então eu falei assim, não moraria aqui, porque não faz sentido pra mim sair daqui, entendeu? Não faz sentido pra mim morar num lugar que eu não tenha a natureza perto de mim. Então a gente precisa olhar pra isso. Vanessa, tudo bem? Vai ficar gravada essa live, assista, tá bom? Vamos lá. Honrar a si mesmo é preservar uma atitude de autoaceitação. O que significa aceitar quem somos, sem opressão ou castigo próprio.
sem nenhuma pretensão sobre a verdade de não ser, pretensão de destinada a enganar os outros ou a nós mesmos. Honrar a si mesmo é viver autenticamente. Não uso máscaras, eu sou Irlânia. Quando eu comecei a estudar, eu comecei pela psicanálise. E a psicanálise, ela tem um lugar muito assim, de objeto A, de neutralidade. E pensa, eu ficava presa dentro de mim, queria sair, não podia, porque, era cortada com a tesourinha, né? E aí, eu falei, cara, eu já tocava violão, eu já trabalhava com palhaçaria hospitalar, eu já era contadora de história, e eu ficava ali assim, presa naquele negócio, não pode falar, não pode abraçar, não pode rir, não pode... E aí eu falei assim, gente, esse negócio não é pra mim não. Eu amo a psicanálise, mas deve ter outra coisa. E aí eu cheguei na terapia dos esquemas, que eu sou imensamente grata a Adriana Santiago, a Miriam Rodrigues, que foram as minhas mentoras nessa área. E com essas mentorias, com essas aulas, com esses ensinamentos, eu ganhei asas, não tem Red Bull que dá asas. E aí eu posso rir, eu posso chorar, eu posso abraçar, eu posso cantar, eu posso fazer o que eu quiser, tudo o que eu quiser. É isso, eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Respeitando a ética profissional e respeitando o código de ética da psicologia, que é a minha profissão. Mas eu tava aqui, meu código, gente, eu acho que eu levei lá pra sala, respeitando o meu código de ética para que eu venha respeitar a pessoa que tá ali comigo, entende? Mas eu tenho liberdade de interação e isso é lindo, 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 lindo. Honrar a si mesmo e preservar as atitudes de autoaceitação, preservação. Honrar a si mesmo é viver autenticamente e falar e agir a partir das nossas mais profundas emoções e convicções. Honrar a si mesmo é recuperar, recusar aceitar a culpa não merecida e fazer nosso melhor para corrigir as culpas. Os seus erros precisam ser corrigidos. Então, em que possamos ter ocorrido. Honrar a si mesmo é compreender-se com nosso direito de existir, que se origina do conhecimento de que nossa vida não pertence a ninguém e de que não estamos aqui na Terra para viver segundo as expectativas das outras pessoas. Você não está aqui para atender as expectativas. Eu vou gravar um vídeo sobre um texto que eu tenho aqui sobre expectativas que eu quero dividir com você, ok? Para muitas pessoas, esta é uma responsabilidade assustadora. Se apropriar de si. Honrar a si mesmo é estar apaixonado pela própria vida, apaixonado pela possibilidade de crescer e sentir alegria, apaixonada pelo processo de descobrir e explorar nossas potencialidades humanas. Por isso que eu trabalho com a psicologia positiva, porque todos nós temos potencialidade e precisamos aprender a utilizá-las. Por isso, podemos começar a ver que honrar a si mesmo é praticar o egoísmo no sentido mais elevado, mais nobre e menos compreendido em palavras. Alguém vai dizer, nossa, você é tão egoísta. Eu gosto disso. Quando a pessoa vira pra mim e fala assim, faz isso pra mim, aí eu falo, não. Nossa, como você é egoísta. Aí eu falo assim, oxe, sou eu que sou egoísta? Porque eu não tô fazendo o que você quer? Que egoísta aqui? A gente precisa começar a questionar o que nos falam. Por quê? Porque eu não quero fazer o que você quer. E tá tudo bem. E eu não sou egoísta por causa disso. Agora você é egoísta porque tá me ofendendo porque eu não atendi o que você queria. Ok? Vamos olhar pra isso. E isso deve exigir, deve dizer, exige. E isso deve dizer, exige enorme independência, coragem e integridade. E tem algo que eu gosto muito. São muitos autores, eu trabalho com educação também e trabalho com criança, né? Então eu leio muito sobre educação. E cada autor vai ter uma teoria, mas o que eles casam, casamento perfeito é o ótimo do desenvolvimento, é a autonomia. E ser egoísta, às vezes, é ser autônomo.
Parar de viver pelas expectativas dos outros. Precisamos amar a nós mesmos e compreendermos conosco. Precisamos dedicar a nós mesmos alguma das lealdades ilimitadas que tantos codependentes desejam dedicar aos outros. Essa lealdade que você tem pelo outro, você vai pegar e vai dar pra você. Eu serei leal a mim, às minhas necessidades, ao que eu preciso. Seja leal a você. Da alta autoestima virão os verdadeiros atos de bondade e caridade, não egoísmo. Olha isso. Da sua autoestima virão os verdadeiros atos de bondade. Eu sou boa pra mim. Eu sou caridosa. Eu tenho amor por mim. E isso não é egoísmo. Ok? Nós começamos o texto falando amar o próximo como a si mesmo. Eu me amo tanto que eu tô transbordada de mim e aí eu consigo derramar sobre as outras pessoas. Ok? O amor que damos e recebemos será engrandecido pelo amor que damos a nós mesmos. Olha isso. O amor que damos e recebemos será grande, engrandecido, valorizado pelo amor que damos a nós mesmos. E aí eu quero passar uma atividade para você. Como você se sente sobre isso? Escreva. Pega um caderninho e escreve. Como que eu me sinto sobre amar a mim mesmo? Como eu me sinto sobre isso? Será que eu me sinto incomodada? Eu me sinto egoísta? Escreve isso. Escreva sobre isso. Inclua as coisas de que gosta ou não gosta em você. E aí a gente vai lá na oração da serenidade. Deus, dá-me sabedoria para mudar as coisas que eu preciso mudar. Inteligência e sabedoria para aceitar as que eu não preciso. Sabedoria para distinguir entre elas. Esse foi a oração da serenidade, foi o 7º capítulo do nosso livro quando começou. Não é 7º não, gente, errei. Vamos lá. E não tem problema nenhum em errar, povo lindo. A gente pode errar quantas vezes forem necessárias. O importante é a gente acertar. Não foi o 4º capítulo. Deus, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso mudar e sabedoria para distinguir a diferença delas. Percebe que esse livro está sendo uma construção. Se você não assistiu ainda, estão todos aqui no Instagram, todos no YouTube e você pode assistir sequencialmente, ok? E depois que você escrever sobre isso, inclua as coisas que você gosta e as que não gosta. Releia o que escreveu. E para as coisas que você não gosta, que são os pontos a melhorar na sua vida, crie possibilidades. Nossa, eu falo demais. O que eu posso fazer para não falar tanto? Eu brigo demais com a minha mãe. O que eu posso fazer para não brigar com a minha mãe? Eu quando vejo já tô gritando com meu filho. O que eu posso fazer para quando eu gritar com meu filho, antes de gritar, eu sair, dar uma volta no quarteirão, peraí, beber uma água, beba minha água, respire fundo. E você vai encontrar formas de ser mais saudável na sua vida. E agora, eu quero agradecer a cada uma de vocês, cada um também que tem meninos aqui. Muito obrigado pelo tempo que nós passamos juntos. Espero que esse capítulo tenha ajudado você. E eu quero que você tem uma amiga codependente, uma mãe codependente, um filho codependente, passa essa live para a pessoa. E busque ajuda para não ficar repetindo padrões que te entristecem e te magoam. Porque nós podemos tudo, menos ser o nosso próprio inimigo, viu? Beijo no seu coração e um forte abraço. Estamos juntos nessa jornada e quero convidar você para estar conosco todas as vezes. Essa semana exclusivamente nós tivemos a nossa live quinta-feira, porque eu tive uma emergência para atender, como eu falo, né? Eu atendo borderline, eu atendo pessoas com crise de suicídio, então eu preciso, às vezes, reagendar, realocar aqui, mas eu sempre virei, porque nós temos um compromisso de seguir essa jornada de autoconhecimento. Beijo e até logo. Tchau, tchau.